Fala pessoal, vamos nessa, vamos dando aqui seguimento, né, ao nosso módulo de restos a pagar, DEA e suprimento. No teórico, vocês viram um bloco para cada assunto. Eu fiz um bloco só sobre restos a pagar, teórico, um bloco sobre despesas de anos anteriores e um bloco de suprimento de fundos. Aqui a gente vai fazer um bloco só de questões trabalhando os três assuntos. Por quê? Porque restos a pagar e DEA a banca tende a cobrar juntos, porque ela quer te confundir. Ela vai contar uma historinha e você vai ter que pensar, ou é restos a pagar ou é DEA. Se você conseguir descobrir isso no enunciado, você já mata 90% da dificuldade da questão. Que a grande dificuldade é separar restos a pagar de DEA. E com as questões da FGV que eu trouxe para vocês, você vai matar isso rapidinho. E suprimento de fundos é um assunto muito específico. Ele não tem certa relação com nenhum dos dois, mas a gente consegue trabalhar aqui, a gente vai direto ao ponto, né? Aqueles assuntos mais cobrados. E quem cobra aquilo com maior aprofundamento é a banca FGV, e eu já trouxe as questões mais pesadas de suprimento de fundos para a gente trabalhar. Mas seguimos a nossa mesma metodologia, né? Trabalhando com questões SEBRASP, FCC e FGV. Vamos lá, questãozinha de número 1 na tela, de olho aí no material. Uma entidade pública detinha um contrato de serviço de recolhimento de resíduos hospitalares. Geralmente as questões da FGV, elas vão falar de contrato de serviço. Porque contrato de serviço geralmente dá mais trabalho. Porque às vezes termina o contrato, o serviço não pode parar porque é um serviço essencial, e aí a administração vai ter que fazer o famoso jeitinho. Olha, o serviço não pode parar, já estamos aqui em novembro, em dezembro, a galera entrando de recesso, a galera entrando de férias, a gente não pode deixar o serviço parar. E aí o que é que acontece? O fornecedor continua prestando serviço, o serviço é medido, então ele tem direito ao pagamento. Mas aí não teve inscrição de restos a pagar. Opa, vai reconhecer lá na frente. Geralmente envolve a questão desse tipo. Então, restos a pagar e DEA tem muita relação, mas a única coisa que vai fazer você acertar é você procurar o empenho. Achou o ano do empenho, você sabe se é restos a pagar ou se é DEA. Vamos ver aqui o exemplo dessa questão. Então, a entidade pública tinha um contrato de serviço de recolhimento de resíduo. O contrato tinha vigência de até 30 de novembro de 2023, por exemplo. E por uma falha de controle, a equipe não processou a renovação contratual em tempo hábil. Preste atenção. Não processar a renovação é basicamente não renovar o contrato. E para você assinar um contrato, você precisa basicamente empenhar uma despesa. Porque o empenho gera um documento, na maioria dos casos, né, chamado nota de empenho. Nota de empenho é essa que vai estar atrelado ao contrato. Então, veja que quando ele diz que, por algum problema, não deu tempo processar a renovação contratual, aí você tem que entender que, olha, por alguma falha, eu não tive como empenhar a continuação daquele contrato. Basicamente é isso, mas vamos tentar aqui desenrolar essa questão. Dada a essencialidade do serviço, olha só, a empresa prestadora foi autorizada a dar continuidade à sua prestação. Então, a própria administração falou para o cara, olha, continue prestando serviço porque o serviço é essencial. O serviço foi regularmente medido para o mês de dezembro. Guarda essa questão. Se o serviço foi realmente medido, regularmente medido para o mês de dezembro, então ele foi prestado em dezembro. Ele foi prestado em dezembro. Professor, mas se o serviço foi prestado ou se o produto foi entregue, não é a liquidação, não? Seria se já tivesse tido empenho. Veja que não teve empenho, gente. Não teve empenho. A equipe não processou a renovação contratual. Não teve contrato, não teve empenho. Então, por mais que o serviço foi prestado, não quer dizer que a despesa foi liquidada, gente. Por quê? Porque não deu tempo processar. Então, processar, basicamente, é fazer com que haja uma execução orçamentária, que é o empenho da despesa. Então, aqui teve um serviço prestado para o mês de dezembro. Por quê? Porque autorizaram. A administração autorizou. E aí o credor vai fazer o quê? Só esperar o Pix depois. O credor, ele não estava dizendo assim, será que eu vou receber porque não empenhou? Não, ele não quer nem saber de empenho. O credor não sabe nem o que é empenho, gente. Basicamente, né? O credor, ele quer saber o Pix. Ele entregou o produto, prestou o serviço, ele vai receber o pagamento. É o que vai acontecer aqui. E a questão, gente, a FGV foi até boazinha nessa questão. Porque ela disse, mas sem o devido empenho. Gente, se não teve empenho, por mais que o serviço tenha sido prestado, eu jamais vou liquidar algo que não tenha sido empenhado, lembra?
A gente só paga se liquidar, a gente só liquida se empenhar. Então não teve liquidação. O produto foi, né, o produto foi entregue, no caso aqui é um serviço, o serviço foi prestado, mas não teve empenho. No ano de 24, a despesa referida deverá ser tratada como despesas de anos anteriores. A questão já está te dizendo que é DEA, mas nós temos vários casos de DEA. Não sei se você lembra, está até no material de vocês. Quais são os casos para DEA? Nós temos DEA para vários casos. Despesas que não tenham sido processadas na época própria, olha só. Parece ser o caso da questão. Ou porque o empenho foi insubsistente, ou sequer teve empenho. Nós temos restos a pagar com prescrição interrompida, aqui já é diferente. Aqui eu tive empenho, tive a inscrição, mas a inscrição foi cancelada. Eu também tenho DEA para compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício. E também tenho DEA para quando eu tenho uma diferença a maior a pagar daquele empenho feito por estimativa. Então, a primeira questão, ele já está te dizendo que é uma DEA e ele quer saber que tipo de DEA é. A letra A está dizendo que é uma DEA que diz respeito... Gente, eita, como inventa, né? Porque não tem nada a ver DEA com crédito extraordinário. A banca não tinha o que inventar e ela colocou alguma coisa para preencher gabarito, né? B. Inscrição em restos a pagar não processados. Meu povo, você não tem como marcar uma questão dessa. Por quê? Porque restos a pagar são despesas empenhadas e não pagas. Não teve empenho. A FGV falou, não tem empenho. Então não é restos a pagar. Nem processado, nem não processado. Porque sequer teve empenho. Letra C. Processo de reconhecimento de dívida. Sim ou não? Exatamente. Em 24, a administração vai reconhecer uma dívida, mas que já aconteceu em 23, porque o serviço foi medido. O serviço foi prestado em dezembro e regularmente medido. Então, em 24, a administração vai reconhecer uma dívida de 23. Ela vai empenhar usando o orçamento de 24, mas é uma despesa de anos anteriores. Gabarito, letra C. A letra D está dizendo que é uma despesa extra-orçamentária. Olha o detalhe. Despesa extra é quando paga restos a pagar. Quando eu vou fazer um empenho por DEA, a despesa é orçamentária, porque eu estou usando o orçamento daquele ano. Então, pagamento de restos a pagar, extra-orçamentário. Pagamento de DEA, orçamentário, porque é utilizando o orçamento daquele ano. Letra E, transposição. Eita, como inventa, né? Questão de número 1, gabarito, letra C. Gente, com essa questão aqui, se você entender a lógica, você basicamente faz todas as outras da FGV desse assunto. Porque sempre vai ser isso. É um contrato que terminou no meio do caminho e aí continuou prestando serviço. Ou então ele vai criar algo envolvendo restos a pagar. Ele vai dizer que o serviço continuou sendo prestado, mas não deu tempo liquidar, não deu tempo medir, não deu tempo verificar se o produto foi entregue. Aí faltou a liquidação, mas teve empenho, restos a pagar. Aqui não teve nem empenho, DEA. E essa aqui foi interessante porque ele já disse que era DEA. Ele queria saber qual era o tipo de DEA. Então, gabarito aí da primeira questão, letra C. Questão de número 2. Em 30 de dezembro de 2000 o responsável pelo setor de liquidação solicitou documentos, até porque para liquidar eu preciso dos documentos. Agora, cuidado com a pegadinha. Se você solicita os documentos para liquidar, você está liquidando? Tá, não. Você pediu. Já te entregaram? Quando te entregarem, aí você vai conferir. Depois que você confere, aí você aperta o botão, liquidei. Porque até então aqui não houve liquidação, não. Ele solicitou. Ó, o setor de liquidação solicitou documentos complementares para prosseguir com a avaliação do processo de um material gráfico contratado para uma campanha de prevenção da dengue. Olha só, a campanha foi realizada em outubro. Levando em consideração, olha só o segredo da questão. Ó. A solicitação só foi atendida em 5 de janeiro. Então, no dia 31 de dezembro, o que é que vai acontecer? O setor de liquidação pediu documentação. A campanha aconteceu em outubro. Para a campanha acontecer em outubro é porque já teve empenho naquele ano, gente. Não deu tempo, foi liquidar, porque o setor de liquidação pediu o documento, mas só entregaram em janeiro. Então, se só entregaram em janeiro, você já sabe que foi uma despesa empenhada
Mas no dia 31 de dezembro de X1, ela não estava liquidada. Por quê? Porque o que precisa para liquidar são os documentos, que só entregaram no dia 5 de janeiro. Então, não pode ser restos a pagar processados. Só pode ser o quê? Restos a pagar não processados. Gabarito aí, letra B. Letra C está dizendo que é DEA. Não tem como ser DEA, gente. Teve empenho, mas não teve liquidação. Não estou falando de despesas de anos passados, porque teve o empenho. Professor, mas a FGV não deixou claro, olha, mas a FGV aqui foi gaiata, né? Ela não deixou claro que aconteceu um empenho, mas ela falou, olha, a campanha que foi realizada em outubro, e o setor de liquidação está pedindo os documentos. Gente, o setor de liquidação vai pedir documento de algo que não foi empenhado? Claro que não, porque senão ele não liquida. Mesmo que entregue os documentos de algo que não foi empenhado, você nunca vai poder liquidar. Você pode ter o documento que for, mas você não pode liquidar se não for empenhado. Então, você tinha que interpretar dessa forma. A letra D está dizendo, cancelamento do empenho para emitir um novo? Não existe isso não, gente. Restos a pagar existe justamente para essa situação, né? E letra E, liquidação e pagamento do serviço em cumprimento ao encerramento. Eita, não. Gente, eu não posso no dia 31 liquidar e pagar. Ah, porque terminou o ano, eu tenho que fazer logo o restante. Não é assim, não. Se só entregaram os documentos no dia 5, como é que no dia 31 ele vai liquidar? Não tem como ele liquidar. Por isso que o gabarito da questão de número 2, gabarito aí, letra B de bola. Questão de número 3. Uma entidade pública realizou um torneio licitatório. Pode prestar atenção. Ó, com duas questões você já entendeu como é que funciona a banca FGV. Quando a gente chega na Sebrasp é outra pegada já. A FCC já tem outro padrão de cobrança. Ela trabalha com datas. Ela dá a data, o que foi que aconteceu naquela data e depois vai brincar nas alternativas, né? Mas olha aqui, você já entendeu como é que funciona a FGV. Uma entidade realizou um torneio licitatório para aquisição de 3 geradores para uso em suas atividades, uma vez que a região sofria com quedas recorrentes no fornecimento de energia elétrica. O fornecedor realizou a entrega dos geradores conforme as especificações no termo de referência e cumpriu todas as formalidades necessárias para a liquidação da despesa. Se a questão parasse bem aqui, você podia me dizer que foi liquidada? Não. Não. A FGV tem que dizer que foi realizada em 30 de dezembro, então teve liquidação. 30 de dezembro teve liquidação. Do referido ano, do mesmo ano. Como não houve mais processamento, olha a FGV querendo pegar você, olha, ela pensa assim, o cara, ó, o desavisado, como não houve processamento, então é restos a pagar não processado, né? Não, processamento é segmento, não é o contexto de processado não, gente. Então, como não houve mais processamentos, ou seja, não teve continuidade. O que é que faltava? Pagamento. Como não houve mais processamentos no ano, né, no encerramento do ano, a referida despesa deve ser tratada como restos a pagar, ó, processados. Por quê? Porque ele já deu a liquidação e ainda deu a data da liquidação. 30 de dezembro. Questão de número 3, gabarito, letra E. Então veja que nós vimos os 3 tipos de questões da FGV que ela tenta te confundir. Um que é DEA, um que é não processado, um que é processado. Pronto, você já sabe fazer as questões da FGV de restos a pagar. Já coloquei na ordem, né, para você conseguir fazer uma boa revisão aí. 3, gabarito, letra E. Questão de número 4. Aí a questão de número 4 já fala de lançamentos contábeis. Aqui é aquela parte 1 do MCASP. Todo edital geralmente traz lá. Parte 1 do MCASP, procedimentos contábeis orçamentários. A FGV vai cobrar algumas questões mais difíceis, né? Com relação aos lançamentos. A Sebrasp também cobrou em questão de 2025. Daqui a pouco a gente vai trabalhar. Mas vamos ver como é que a gente faz esse tipo de questão, que é o que falta basicamente para você cravar aí, né, o entendimento de restos a pagar. Com o objetivo de subsidiar o controle da execução orçamentária, foram estabelecidos procedimentos contábeis que registram as etapas da receita e da despesa orçamentária. Os procedimentos relativos a despesas orçamentárias estão alinhados com o MCASP, principalmente parte 1, né, que é cobrado no edital. Dessa forma, o lançamento a ser feito quando da ocorrência do fato gerador de uma despesa, questão clássica da FGV. Questão clássica da FGV. Por quê? Porque na hora que acontece o fato gerador de uma despesa,
Fato gerador não é a mesma coisa que liquidação, tá? Não é a mesma coisa. Fato gerador é quando realmente aquilo que vai gerar uma obrigação daquela despesa ser reconhecida naquele momento pelo enfoque patrimonial acontece. O fato gerador nem sempre coincide com o momento da liquidação. Pode ser antes, pode ser concomitante ou pode ser depois. Foi para isso que o MCASP tratou de um negócio chamado assim, ó, despesa, anota aí, empenhada. Só que uma despesa que está empenhada, qual é a próxima etapa, gente? Liquidar, né? Então, qual é a próxima etapa? Liquidação. Mas você sabe que aqui no meio do caminho tem que acontecer, em alguns casos, um negócio chamado fato gerador. Aquelas empenhadas com fato gerador são chamadas de empenhadas em liquidação. E aquelas empenhadas, mas sem fato gerador, elas são as empenhadas a liquidar. E aí, como é que você mata a questão dos lançamentos contábeis nesse tipo de questão? É o seguinte, quando o governo, quando a administração pública empenha uma despesa e o fato gerador não aconteceu, ela vai ter um caso de empenhada a liquidar, não é não? E se é uma despesa, gente, é um passivo. É alguém do lado ali das obrigações. E aí, se você tem uma obrigação, você vai fazer um lançamento a crédito. Em algum momento você creditou a conta despesa empenhada a liquidar. Sei lá, se o contrato aqui dissesse que era 100, então você ia fazer assim, ó. Crédito, né? Despesa empenhada a liquidar de 100. Isso aqui é só para o governo saber, olha só, isso aqui é só para o governo saber que ele tem uma obrigação registrada no passivo, mas que ainda não teve fato gerador. A banca quer saber o quê? Qual é o lançamento que vai ser feito na hora quando acontecer o fato gerador? O que é que vai acontecer nesse momento? Presta atenção para você nunca mais errar isso aqui. Na hora que acontece o fato gerador, isso aqui precisa virar isso aqui. Professor, é só passar a borracha e mudar o nome, né? Não, não é assim não, porque lá na contabilidade você não pode apagar nada não, viu, gente? Mesmo que você queira fazer, porque lá, na nossa cabeça, no dia a dia, na matemática, né? Eu tenho 10 aqui. Não era para ter 10, era para ter 0. Aí você tira os 10. Lá na contabilidade, você vai fazer um lançamento para tentar anular aquele lançamento anterior. Então, se você fez um lançamento a crédito nessa conta aqui, de 100, e essa conta precisa virar essa daqui, também de 100, o que é que você vai fazer? Você vai tentar anular isso aqui, ó. Você não tinha feito um lançamento a crédito? Então você agora vai, na hora que acontece o fato gerador, você vai fazer um lançamento a débito nessa mesma conta, empenhada a liquidar. Se acontecer o fato gerador, se acontecer o fato gerador, então você vai registrar agora uma nova obrigação. Você já deu fim nessa daqui, ó. Agora você vai registrar uma a crédito empenhada em liquidação. Foi só isso, professor. Só isso. Mas sem isso aqui você não faz a questão. Porque ele queria saber isso. Qual é o lançamento a ser feito na hora que acontece o fato gerador? Ó, registra uma contrapartida credora, tá aqui, ó, lançamento a crédito, em crédito empenhado em liquidação, na natureza orçamentária, porque eu tô falando aqui dos lançamentos, né, na natureza orçamentária. Tudo certo, gente? Essa questão poderia cair de outra forma. Ela podia cair assim, ó. Houve um registro numa conta devedora, mas aí seria crédito empenhado a liquidar, porque eu debitei o a liquidar, creditei em liquidação. Professor, é isso. O mais difícil de lançamento envolvendo, basicamente, restos a pagar é isso aqui. Aí, lá dentro do manual, gente, você tem os lançamentos certinho. Vá lá no MCASP, pegue lá os lançamentos contábeis, né, no curso teórico que eu já mostrei para vocês, eu coloquei lá no slide certinho para você olhar o que é que faz no débito e no crédito, no débito e no crédito. E você vai olhar, geralmente, para as contas de natureza orçamentária.
A não ser que a sua prova tenha contabilidade pública, aí você vai olhar os lançamentos patrimoniais e nas contas de controle. Mas, no geral, em AFO, só vai cair, né, basicamente, os lançamentos aqui na área orçamentária. Beleza, gente? Pois então, gabarito da questão de número 4, gabarito aí, letra D. E, ó, tá aqui, ó, os lançamentos. Eu até trouxe para você já no canto certinho, ó. Quando acontece o fato... Opa! Quando acontece o fato gerador. No momento do fato gerador, o que é que acontece? Aqui, ó. Debita crédito empenhado a liquidar, credita crédito empenhado em liquidação. Foi exatamente o que aconteceu aí na questão. Você precisava saber esses lançamentos para poder matar esse tipo de questão. Fechado, olha a questãozinha, guarda essa questão, porque é uma questão de alto nível. E a FGV sempre traz uma questãozinha dessa nas provas, né? Gabarito letra D. Questão de número 5. Uma entidade assinou um contrato. Ó, você vai terminar essa aula e vai dizer assim, não aguento mais esse tipo de questão. Mas também acertando tudo. Você pode ter errado a primeira, a segunda, errou a quarta, mas a partir da quinta você não erra mais. Porque é sempre a mesma historinha, gente. É sempre a mesma historinha, gente. Que é para identificar se é restos a pagar ou se é DEA. Tá certo? Vamos lá. Questão de número 5. Uma entidade assinou um contrato de prestação de serviço de limpeza para o período de 12 meses. Ó, de novo, lembra muito outra questão que a gente já fez. 12 meses. De dezembro de 22 a novembro de 23. A despesa foi empenhada no elemento 39. Serviço de terceiro pessoa jurídica. Algo interessante que você já tem que ter, né, em mente é o seguinte. Quando eu empenhei uma despesa no ano de, sei lá, de 2024, mas só vou pagar em 25, quando você vai pagar, é restos a pagar, porque você já empenhou, mas não pagou. Você vai pagar no mesmo elemento, gente. Se era material de consumo, lá na frente vai pagar como material de consumo. Só que é restos a pagar, vai ser uma despesa extra-orçamentária. Quando você tem DEA, então, estou em 2025, reconhecendo uma despesa que era para ter sido de 24, porque o serviço foi prestado em 24, porque não deu tempo a assinar o contrato em 24, porque não deu tempo a empenhar em 24, em 2025, independentemente do tipo de despesa lá atrás, se era serviço, consumo, material permanente, obra, não interessa. Você vai pagar direto no elemento 92. Você já vai empenhar direto no elemento para DEA. É outra diferença. Restos a pagar mantém o elemento de despesa, só se paga em outro ano. DEA, você paga no elemento 92, independentemente do tipo de despesa. Então, assim, todos os pagamentos de natureza de DEA vão todos para o elemento 92. Beleza? Então, vamos lá. Então, a despesa foi empenhada no elemento 39, mas a empresa contratada manteve a prestação de serviços, olha aí, ó, sem o suporte orçamentário. Anota, sem empenho. Sem empenho. Gente, o que é que dá suporte orçamentário para uma despesa? Empenho. A despesa não é reconhecida no ano do empenho pelo enfoque orçamentário? Tá aqui, ó. Pelo suporte orçamentário, gente, não teve empenho. O que ele está dizendo? Sem suporte orçamentário. Somente no final do mês de dezembro de 23 foi assinado um novo contrato que regularizou a situação. Aí olha aí o probleminha. Em decorrência de não haver saldo de dotação orçamentária. Como assim? Ele não regularizou o contrato em dezembro, mas não tinha saldo na dotação. Como é que ele vai empenhar se não tem saldo? Porque para você empenhar, você vai lá no crédito orçamentário, vê se tem saldo e empenha. E aí bloqueia aquele valor. Se tem um valor lá para empenhar ainda de 100 e o meu contrato é de 80, eu posso ir lá e empenhar 80, ficam só 20. Mas se eu for lá e não tiver nada, eu não empenho.
A situação foi regularizada no que diz respeito aqui ao contrato, mas a questão já diz, não tinha saldo na dotação. E ela só foi empenhada no ano seguinte ao da prestação de serviço. Então, em que ano ela foi empenhada? Ela só foi empenhada em 2024. Considerando a situação narrada, você já sabe, restos a pagar ou DEA, já era para saber. Se o empenho só foi em 24, gente, não pode ser restos a pagar. Então, ele já está dizendo, ó, considerando a situação narrada, o valor relativo à despesa com serviço de limpeza em dezembro de 23, ó, em dezembro de 23, deve ser registrado como quem? Restos a pagar? Não, porque só foi feito o empenho em 24. B, como DEA, não processado à época própria. Gente, ele falou isso na questão. Não foi processado por quê? Porque teve um problema que não deu tempo renovar em novembro, regularizaram a situação em dezembro, estava quase tudo lindo para acontecer a despesa, mas aí depois ele disse que não tinha dotação. E aí o empenho só aconteceu em 2024. Então é um caso de despesas de anos anteriores do tipo não processada na época própria. Tá aqui, ó. Não processada por quê? Sem suporte orçamentário. E sem dotação para poder fazer empenho. As setas já estão te fazendo todo o resumo aí da matéria, né? Letra C. Como despesa extra, não, porque pagamento de DEA é orçamentário. Letra D. No elemento 39, não. Quando se paga DEA, paga direto no elemento 92 e não 93. 93 é elemento para indenização e restituição, não é para DEA. Tudo de DEA vai para o elemento 92, independentemente do tipo de despesa que aconteceu lá atrás. Então, questão de número 5, gabarito letra B de bola. Questão de número 6. José, policial civil do estado Alfa, é responsável por realizar investigações de crimes fiscais em diversos municípios do referido estado. Olha só, essa questão aqui já é de suprimento de fundos, e veja que a banca FGV ela costuma complicar até algo que você já sabe assim decorar. Você já sabe o que é um adiantamento, quem não pode receber, você já sabe para que serve, já sabe que é uma despesa orçamentária, mas não é patrimonial, sabe tudo. Mas a banca complica na historinha. Olha só. Então, o José é um policial civil e ele faz investigação de crime fiscal em vários municípios. Para realizar suas atribuições, José realizou, olha aí, José realizou 4 viagens por mês. Nos últimos 5 meses. Para realização de serviço especial. Já dá a entender que é algo que não dá para se subordinar ao processo normal, né? Imagina, ele viaja, vai viajar para fazer uma investigação, aí chega lá para ele executar uma despesa para cumprir a investigação, para, sei lá, para fazer uma interdição, enfim, ele precisa fazer uma licitação. Precisa abastecer o carro, né? Geralmente vai no carro do órgão, aí precisa fazer uma licitação para comprar gasolina? Não, porque a questão basicamente já está falando isso aí, ó, para serviços especiais. Pelo que realizou despesas que exijam pronto pagamento. Aqui, ó. Pronto pagamento, ele já está falando de quem? Suprimento de fundos. Suprimento de fundos. Ou regime de adiantamento. Recebendo diretamente os valores respectivos para a realização dessas despesas. Então, ele já recebeu, foi o dinheiro. Ah, professor, foi dinheiro ou foi cartão de pagamento? Não interessa, a questão não falou sobre isso. Mas saiba que foi um adiantamento. Considerando os fatos narrados e conforme a 4.320, é correto afirmar. Presta atenção, tome cuidado, porque é o seguinte. Suprimento de fundos. Nós temos 3 lugares para estudar suprimento de fundos. Lei 4.320. Nós temos também, anota aí, o decreto 93872 de 86. E nós temos também uma portaria. Portaria, gente, agora. Eu sei que é uma portaria de 2023. Daqui a pouco eu confirmo com vocês. Eu acho que é 1233. Portaria 1233. É algo assim, gente. Não, eu confundi o número. É 1344. Pronto. É 1344. Claro, gente, que aqui são regras para o governo federal, tá? Para o governo federal. Por que eu estou falando isso? Porque suprimento de fundos é algo que pode ser regulamentado dentro de cada ente. Os estados podem regulamentar o seu sistema de suprimento, os municípios. Claro que nós temos regras federais que basicamente vão ser assim um espelho.
Não que uma regra federal tem que ser obrigatoriamente utilizada por todos os entes, mas eles vão meio que se basear nas normas gerais, né? Principalmente porque nós temos regra de suprimento na própria Lei 4.320, que é a nossa Lei Geral de Finanças. E o problema da FGV é que, às vezes, ela cobra uma questão conforme a 4.320, mas para você acertar a questão, você tem que lembrar de coisas desse decreto ou dessa portaria. Isso é que é o problema. A FCC faz isso, a FGV faz isso e Sebrasp também. E ela não anula a questão. E aí é por isso que quando a gente estudou suprimento de fundos, lá no bloco teórico, né, eu trouxe tudo que você precisava saber de todos os lugares. Independentemente de ser 4.320, ser decreto, porque as bancas não estão mais, né, se apegando muito a isso, não. O que eu não acho certo, mas... né, então, vamos entender aqui. Ele fez 4 viagens nos últimos 5 meses e recebeu suprimento para todos. É isso que a questão está dizendo. Com base nisso, é correto afirmar que, letra A, as despesas realizadas são ilegais, tendo em vista que José só poderia receber os valores adiantados para realizar 2 serviços. Gente, de cara, artigo 69 da Lei 4.320. É vedado conceder suprimento de fundos para quem? Para servidor em alcance, que é aquele que não prestou contas, né, não devolveu dinheiro, não, teve as contas impugnadas, sofreu tomada de contas especial, é aquele cara todo quengado, né? Todo quengado. Fez alguma maracutaia lá. Ou então aquele já responsável por 2. Por 2. Quem tem 2 com prazo ainda para prestar contas e não prestou, não recebe o terceiro. Quem tem 1 recebe o segundo. Quem tem 2 não recebe o terceiro. Só recebe o terceiro se prestar conta de um desses 2 aqui. Isso, inclusive, foi cobrado numa questão de 2025 para a FCC, que com certeza vai ser uma questão anulada. Porque ela esqueceu da Lei 4.320, né? Então, de cara, já achamos o gabarito dessa questão. Porque tá aqui, ó. As despesas são ilegais. Eu também ainda vejo problema. Claro que na hora da prova você tem que marcar a menos errada. Só que essa questão aqui, ela poderia até ser questionada. Quando ele coloca as despesas, todas as 5 foram ilegais? Eu acho que as 2 primeiras foram ok, né? A terceira já não foi, a quarta já não foi, a quinta já não foi, digamos assim. Mas a FGV entendeu que todas foram ilegais. Mas, porque ele fez 5, só poderia ter feito 2, né? Bem, a legalidade do recebimento dos valores por José está condicionada à devida prestação de contas do recebimento do segundo. Olha aí a maldade. Gente, do segundo. Do segundo. C. Porque para receber o terceiro, que você tem que prestar contas do segundo. E, gente, assim, a FGV em 2024, ela anulou várias questões, viu? Várias. Na CVM a gente ganhou recurso, na STN a gente ganhou recurso, em várias provas a gente tem conseguido anular. Claro, ela é uma banca, né, que dá mais o braço a torcer, ela pega mais aquelas grotescas que a gente faz bons recursos, ela tem anulado sim, tá? Então, relaxa com isso aí. Tem gente que quer se preocupar com o recurso de uma prova que nem fez ainda, né? Nem fez a prova, nem vai fazer a prova, já está reclamando que a banca não anula recurso. Anula. Faça a prova, depois você pede para anular, né? Porque tem gente que já está aí já querendo morrer, já. Calma, se acalma. Letra C. José somente poderia receber os valores do adiantamento caso houvesse na repartição outro servidor com as mesmas atribuições. A questão, preste atenção, a questão nem falou dessa situação. Porque tem uma situação que é o seguinte, lá na aula teórica a gente falou sobre isso. Você é responsável por guardar materiais de informática. Aí você recebe um adiantamento para comprar material que você mesmo toma de conta. Tem um conflito de interesse. A administração vai logo desconfiar. Olha, quem é que vai ser o cara responsável por me dizer quantos computadores tem lá dentro? É fulano. Eu vou dar o dinheiro para ele comprar? Claro que não, porque senão eu dou o dinheiro, ele não compra, fica para ele e diz que comprou. E quem é que vai dizer que comprou? É ele. Então veja que a questão não falou dessa situação. E existe realmente uma situação dessa, né? O cara que é responsável pelo material que ele mesmo vai comprar com o dinheiro do suprimento, só pode ser ele se não tiver outro que possa receber. Então não tem nada a ver com a questão aqui. Letra D. Para que José recebesse o segundo adiantamento, bastava a aprovação das contas dos valores recebidos anteriormente e a existência de dotação orçamentária disponível. Essa letra D ela é mais confusa porque, gente, nós não...
para receber suprimento de fundos, não basta que as contas do primeiro tenham sido aprovadas, não. Sabe por quê? E se ele, por acaso, tiver outro problema? Tiver respondendo a um inquérito administrativo, porque tem instrução normativa da Secretaria do Tesouro Nacional, da Receita Federal, eu acho, que diz que o servidor respondendo a inquérito não pode receber. Então veja que aqui cai justamente num caso muito específico. Peraí, não é só porque o cara não teve problema no primeiro que ele vai ter problema, né? Que ele vai poder receber o segundo. Tem uma série de outros fatores para poder receber. Essa questão foi, né, realmente pancada, porque entra em detalhes aí, você tem que analisar cada um. Letra E. José não poderia aplicar os recursos recebidos em despesas de caráter sigiloso. Gente, mas elas são para as despesas de pequeno vulto, de caráter sigiloso, ou despesas em regime especial, basicamente, né? São despesas em regime especial, que não possam esperar um processo normal, que seria uma licitação. Então, questão de número 6 aí, gabarito letra A. Mas também trabalhou todos os detalhes, né? Gente, consertem aí depois a numeração. Essa deveria ser a questão de número 7, mas aí, né, vai ser a 6.2. Para ninguém se confundir depois nos gabaritos, né? Já a questão de 2025, e aí ela aborda alguns tópicos de restos a pagar e despesa. É bom que a gente revisa, né? Questãozinha TRT Pernambuco. Analista, tá? O quadro principal, olha, nós fizemos, né, nas aulas teóricas e nas questões, nós fizemos, gente, umas 5, 6 questões iguais a essa. Iguais. Por isso que a importância de você assistir às aulas, né, de véspera, de reta final, de hora da verdade, né, que hora da verdade a gente entrega tudo ali que a gente tem para vocês, né, a gente espreme o que a gente tem de aposta ali para aquele momento, né, decisivo. E aí, quem fez essas aulas que antecederam a prova, basicamente, viram questões iguais a essa. E é uma questão que você tem que saber receita, tem que saber despesa, tem que saber restos a pagar, tem que saber tudo. A FCC tem feito isso nas provas. O quadro principal do balanço orçamentário referente ao ano de 23 de uma entidade pública, de acordo com o MCASP, apresenta. É por isso que lá, nas provas da FCC, no edital, vem assim, ó. MCASP, parte 5. Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Para ninguém mais ficar perturbando na FCC, e cobrou uma questão de balanço orçamentário, mas balanço orçamentário não está na parte 1. Porra, agora ela volta à parte 5 no edital. E aí não tem mais o que questionar, né? É uma contabilidade pública disfarçada de AFO ali dentro da prova. Letra A. O pagamento de restos a pagar inscritos em 22 decorrente de aquisição de material de escritório como despesa corrente. Olha como ela é mala, olha como ela é gaiata. É realmente material de escritório, é material do dia a dia, é material corrente, né? É despesa corrente. Mas, gente, é pagamento de restos a pagar. Você não classifica, é extra orçamentário. Falamos sobre isso. Várias. Erradíssima. B. O recebimento em novembro de 23, de livros técnicos doados para uso interno de servidores, quer dizer que receber livro é receita de capital, é? Da onde, gente? É só lembrar da frase, lembra? Opera ali, amor, transou. Operação de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital ou outras receitas de capital. Não tem doação de livro lá não, gente. Doação em espécie, dinheiro, é receita. Mas aqui, doação de livro vai ser uma incorporação ao patrimônio que em algum momento vai virar receita, mas não naquela hora. Letra C. A diferença positiva entre os totais das despesas empenhadas e pagas no ano de 23 é indicada como saldo da dotação. Fizemos várias questões sobre isso. Gente, saldo da dotação, preste atenção. Entenda. Saldo da dotação, você pensa, é o que eu tenho lá na dotação e ainda não me comprometi. Então, é a dotação atualizada menos a despesa empenhada. Ele pegou a empenhada menos a paga. Tá errado. Tá errado. Saldo da dotação é dotação atualizada menos despesa empenhada. O que sobrar, você pode empenhar. É o saldo. Aí ele botou empenhado menos o pago. Não. Gente, empenhado menos o pago
é o total de restos a pagar. Tanto processado como não processado. E não saldo da dotação. Letra D, olha, né? Tá vendo que você tem que saber basicamente tudo para fazer uma questão da FCC. Letra D. A arrecadação em outubro de 23 de receita de aluguel e juros sobre depósitos bancários são receita patrimoniais? São sim e são correntes. As duas. Por isso, gabarito aqui, letra D. Letra E. Os recursos financeiros provenientes do cancelamento. Lembra da história do agiota? Tá devendo o agiota, mataram o agiota. É receita? Mas não é mesmo. Tá aqui, ó. Cancelamento de despesas inscritas em restos a pagar não é receita. Sequer receita. Quem lembra da história do agiota não é receita, né? Quantas vezes a gente falou sobre isso? Questão de número 6, gabarito aí, letra D. Ó, o nível da questão, né? Por isso que tem gente que fala muito da FCC, que é uma banca muito repetitiva. É repetitiva. Mas mesmo você já tendo feito uma questão 99% parecida, lá na hora da prova bate um medo. Bate um medo porque ela muda também umas coisinhas, né? Ela não vem igual. Ela troca alguns detalhes, mas a mecânica de fazer é a mesma. E veja que a nota de corte da banca FCC geralmente é 90%, 95%, né? Então, tem que estudar muito focado para FCC, porque todas as questões são basicamente nesse nível assim. Questão de número 7. No que se refere à execução orçamentária, a 4320 determina o quê? Letra A. Ô, gente, já saiu o gabarito, tá? Desculpa aí. Vamos lá. As despesas empenhadas, mas não liquidadas, até 31 de dezembro de um ano, olha aí, devem ser inscritas como restos a pagar processados. Gente, se não foi liquidada, é não processado. Restos a pagar não processados. B. A despesa empenhada em março de 24 e anulada em maio desse mesmo ano deve ser classificada... Não, gente... A anulação de uma despesa empenhada só é receita quando eu anulo no ano que vem. Porque quando eu anulo no mesmo ano em que eu empenhei, não é receita. Reverte a dotação. Reverte a dotação. Artigo 38 da Lei 4.320. Quando eu anulo no ano depois, aí sim é receita. C. O empenho representa a verificação do direito adquirido pelo credor e gera a obrigação de pagar. Não é o empenho, não. É a liquidação. É na liquidação que eu vou verificar se realmente o cara entregou o produto, prestou o serviço e conferindo com os documentos, né? Conferindo com a nota fiscal. Letra D. As dotações orçamentárias destinadas a... Lembra quando eu falo assim, ó, vai cair uma questão dessa daqui, porque ele vai correr... Ele vai pegar o desavisado. Todo mundo vê a palavra obra e sai correndo para marcar investimento. Falei ou não falei? Falei várias vezes. Mas aqui não é qualquer obra. É uma obra de conservação e adaptação de bens imóveis. Então, gente, aqui não é letra D não, tá? Já tá errado. Não é investimento. É despesa de custeio. Custeio. Investimento é só a obra. Só a obra é investimento. Mas obra de conservação e adaptação de bens imóveis, eu estou só adaptando. É uma manutenção. Então, é despesa de custeio, que é corrente. E a letra E, nosso gabarito. O empenho da despesa é obrigatório no regime de adiantamento, sendo vedada sua concessão a servidores que já estejam responsáveis por... Olha só, entendi agora essa questão. Essa questão aqui é porque ela vai ser uma questão anulada e eu adaptei, gente. Eu adaptei essa questão. O gabarito da banca, por incrível que pareça, foi essa daqui, a letra E. Só que na letra E ela dizia assim, ó, responsáveis por um adiantamento. Gente, então eu adaptei a questão para você estudar correto. Você estudar correto. A banca deu como gabarito esse item aqui, ó. Só que lá na prova estava assim, ó. O empenho da despesa é obrigatório para o adiantamento? Sim ou não, gente? Sim, porque na hora que você concede o cartão de pagamento, na hora que você concede o suprimento, o adiantamento, no lado orçamentário você está antecipando o empenho, a liquidação e o pagamento. Ok. Então, o empenho é obrigatório.
Só que a banca na prova colocou assim, ó, sendo vedada a sua concessão a servidor que já esteja responsável por um. Gente, quem é responsável por um pode receber o segundo. Está lá no artigo 69. A banca esqueceu desse detalhe. Ela é vedada para servidor que já tem dois. Por isso que eu corrigi, aqui, né, eu adaptei a questão, porque eu quero que o gabarito seja esse. Lá na hora da prova, e é uma questão da, né, prova da banca FCC. Na hora da prova, a banca deu esse item aqui como correto. E aí você vai pedir a anulação da questão. Simples assim. Ah, professor, eu estou assistindo essa aula num momento que eu não sei mais nem quando é 2025, já faz 10 anos. Foi por isso que eu adaptei a questão, porque eu quero que você estude correto. Tá? Então, aqui realmente está tudo certinho, eu adaptei a questão. O empenho é obrigatório para suprimentos, tem que ter dotação específica, claro, e é vedado conceder a servidor que já tem dois. Artigo 69. E não a quem tem um. Quem tem um recebe o segundo. Quem tem dois é que não recebe o terceiro. Tem que prestar contas antes, né? Então, questão de número 7, gabarito aí da banca, né? Gabarito nosso, questão adaptada, letra E. Vamos agora para a pegada da Sebrasp. Questão de número 8. Para fins de identificação de uma despesa como DEA, são consideradas as despesas processadas. Gente, não processadas à época própria. Gente, porque se foi processada, ela foi empenhada. Se foi empenhada, não é DEA. Olha aí, só faltou o não aqui, ó. Não processadas à época própria. Tá lá, artigo 37 da Lei 4.320. Pegadinha, né? Pega o desavisado e pega o apressado. Questão de número 9, olha aí, a questão mais difícil da Sebrasp fazendo a jogada ali da FGV de lançamento contábil. O registro contábil a seguir refere-se ao momento do pagamento ao suprido. Gente, pagamento ao suprido, na hora que eu pago, resumo, é na hora que concede. Porque na hora da concessão, pelo enfoque orçamentário, você está empenhando, liquidando e pagando de forma antecipada, mas pelo enfoque orçamentário. Aí ele diz que o lançamento é débito na conta caixa ou equivalente de caixa e crédito na conta adiantamento concedido a pessoal e a terceiros. Aí, gente, sim, tinha que saber exatamente o lançamento. E aí eu trouxe aqui os lançamentos, né, do MCASP. Você vai ver, ó. No MCASP tem lá, na hora que empenha, tá aqui os lançamentos. Na hora que liquida, tá aqui os lançamentos. E na hora que paga, ó, no momento do pagamento ao suprido, você vai lá para informação orçamentária. Qual é o lançamento a débito? Você debita crédito empenhado liquidado a pagar e credita crédito empenhado pago, porque você está antecipando. Você está pagando, gente. Você está antecipando. Então, ela foi bem aqui. Então, o que é que eu quero que você tente decorar? Porque talvez você não entenda tudo, principalmente informações de natureza patrimonial e controle, porque é contabilidade pública. Mas dá para você decorar até a data da sua prova os lançamentos pelo enfoque. Então, a questão aqui está errada, né? Porque não é esse lançamento aqui, não. Você vai memorizar o quê até a data da sua prova? Os lançamentos apenas da natureza orçamentária. Aí, na hora de empenhar, qual é o lançamento? Tá aqui, ó. Veja que na hora de empenhar, você faz o quê? Debita crédito disponível. Você tinha um crédito e não tem mais, né? Ó. Porque o que é empenhar? Não é pegar o dinheiro lá da dotação? Então, você tinha crédito disponível. Aí você debita. E aí credita crédito empenhado a liquidar. Aí na hora de liquidar, mesmo esquema. Na hora da liquidação, você vai lá para a natureza orçamentária. Lembra que isso aqui a gente já fez. Debita crédito empenhado a liquidar, credita crédito empenhado a pagar. Depois, isso aqui no momento da liquidação. E depois vai para a hora do pagamento. Mesmo esquema. Vai lá para a orçamentária, debita crédito empenhado a liquidar pago, ou a pagar, tá aqui, ó, que é esse. Derruba, né, ó. Tá aqui um débito, tá aqui um crédito. E tá aqui, ó, pago.
Só esse lançamento que a banca queria. Questão de número 9, gabarito letra E. Questão de número 10, voltando aí para a FGV. De acordo com a Lei 4320, a dívida fundada será escriturada com individualização e especificação que permite verificar a qualquer momento. Olha só, é só uma questão para saber se você decorou o artigo 92 da Lei 4.320. Porque lá no artigo 92 nós falamos da dívida flutuante. E o que faz parte da dívida flutuante é algo que a gente estudou bastante. Aro, depósito, calção, fiança e restos a pagar. Então, tudo que está no 92 faz parte da dívida flutuante. Então, débito de tesouraria, aro, depósitos e restos a pagar. E serviços da dívida a pagar. Então, ele colocou todos. Só tem um que não está lá. Que é justamente o que não entra na dívida flutuante. Está aqui, ó. Porque ele está falando da dívida fundada. Isso aqui é dívida flutuante, está lá no 92. Débito, tesouraria, aro. Resgate, né? Resgate de aro, é pagamento da aro. Serviços da dívida a pagar e restos a pagar, excluído o serviço da dívida. Copiou e colou o artigo 92 e pediu um que não estivesse lá. Gabarito letra E. Questão de número 11, Sebrasp. Uma entidade pública realizou regular licitação para a compra de computadores no valor de R$100 mil. Olha aí, ó. Entenda como é que a Sebrasp joga. Muito parecido com a FGV com relação ao lance da historinha que ela vai contar. A entrega foi efetivada e devidamente atestada pelo órgão em 31 de dezembro. Contudo, em virtude de burocracia interna, o pagamento só foi realizado 30 dias após a entrega. Aqui a FG, ou aqui a Sebrasp, ela já é mais, basicamente, diferente da FGV, porque a FGV precisa dizer a liquidação aconteceu. A Sebrasp, em algumas provas, ela tem o entendimento de que entregou o produto, prestou o serviço e foi devidamente atestado. Isso é a mesma coisa que liquidar, em algumas questões. Vamos ver como foi nessa questão aqui. Considerando a situação, julgue o item subsequente. No tocante à classificação da dívida pública constante na LRF, a despesa relativa à compra dos computadores no valor de 100 mil será classificada como dívida flutuante. Gente, essa daqui não teve nem problema, sabe por quê? Porque você não teve que analisar se era processado ou não processado. Não teve. Então, né, professor, afinal, foi liquidado ou não foi? Não pense nisso agora, não. Em algumas provas, ela entende que teve efetivação e devidamente atestada é liquidar. Em outras questões, não. Aqui nessa questão, ela fez diferente. Independentemente de ser processado ou não processado, gente, ele vai fazer parte da dívida flutuante. Artigo 92. Não precisou a gente entrar nessa briga, né? Então, basicamente, é isso. 11, letra C. Questão de número 12. A dívida flutuante, como um dos estágios da despesa pública, quer dizer que a dívida flutuante é um estágio da despesa? Nós vimos aqui. Quais são os estágios da despesa? Nós temos o planejamento, mas aí não é estágio, né? É etapa. Planejamento é etapa. E nós temos a execução. Aí nós temos os estágios. Estágios. Aí, estágios nós temos, aqui dentro nós temos 4, aqui dentro nós temos 3. Na execução nós temos empenho, liquidação e pagamento. E no planejamento nós temos quem? Fixação, programação, matéria dos próximos módulos, né? Descentralização e licitação. Então, quando a banca fala estágios, ela está falando disso aqui, ó. Quando ela fala etapa, ela está falando desse aqui.
E dívida flutuante, gente, não é uma etapa. Dívida flutuante é uma classificação, que a gente acabou de ver. Tem a fundada e tem a flutuante. Ela não é um estágio. Você já podia parar a questão por aqui. Questãozinha errada. Questão de número 13. Os restos a pagar referem-se a despesas empenhadas, mas não pagas até o encerramento do exercício financeiro, ou seja, aquelas que foram registradas no orçamento de um ano, porém o pagamento não ocorreu até o 31 de dezembro. Elas são inscritas para pagamento no ano seguinte. Assinale a opção na qual os restos a pagar foram empenhados e ficaram pendentes de liquidação. Opa, não liquidou. Não liquidou é não processado. Tranquilo, né? Nem parece que é banca FGV. 2025. Numa prova que ela trouxe outras questões em nível NASA, ela trouxe essa daqui de graça, né? Era só para você entender. Não foi liquidada, não processado. Basicamente, era só isso que você precisava saber para acertar essa questão. Então, questão de número 13, gabarito aí, letra E. Questão de número 14. Assinale a opção que descreve as condições necessárias para que uma despesa seja inscrita em restos a pagar não processados. Letra A. A despesa deve ser liquidada? Não, liquidada é processada. B. O credor deve ter recebido o pagamento integral. Gente, se é empenhada e não paga, como é que ele recebeu o pagamento? C. O empenho deve ser liquidado? Não, porque se for liquidado e pago, não é resto a pagar, você já pagou. Letra D. A despesa deve ser referente a um contrato que será renovado. Precisa ser de contrato? Tá inventando mentira, né? E letra E. Olha, a letra E já está falando o seguinte. O serviço ou material contratado deve ter sido entregue, mas ainda em fase de verificação do direito adquirido pelo credor em 31 de dezembro. Olha só, entregou, mas não liquidou. Ou o prazo para cumprir ainda está vigendo. Então, o cara não entregou, porque ele tem um prazo, sei lá, até 10 de janeiro para cumprir. Então, realmente, gente, eu tenho que inscrever. Que são as condições lá do decreto 93872. Por isso que o gabarito aqui da questão de número 14, gabarito aí, letra E. Bora para a questão de número 15. Restos a pagar são as despesas empenhadas e liquidadas que, no entanto, não foram pagas no exercício financeiro correspondente e se classificam em processados ou não processados. Olha aí, ela pegando desavisado, pega você na pressa, porque ela começou falando assim, ó, restos a pagar são as empenhadas e não pagas. Porque se ele colocar empenhada, liquidada e não paga, é restos a pagar processado. Ela generalizou. Ela diz que restos a pagar são só os processados. Tá errada a questão. Questãozinha de 2025 já. Pega na pressa, né? Questão de número 16. Uma despesa decorrente de lei de crédito especial aberto no penúltimo mês do exercício financeiro, então novembro, né? E empenhada no último mês, ó, empenhou em dezembro. Deverá ser inscrita em restos a pagar no último dia do mesmo exercício. Sim ou não? Primeira coisa, ele está falando que deverá. Essa questão tem problema. Deverá ser inscrita em restos a pagar? Depende. Porque os processados têm a inscrição automática. Os não processados não tem não, gente. Não tem. E se um crédito especial, por exemplo, foi aberto, né? Teve o ato de promulgação em novembro, se eu não empenhar, eu ainda posso levar para o ano seguinte, né? Que é a exceção da anualidade. Eu posso reabrir no ano seguinte. Então, essa questão generalizou demais. Generalizou pelo deverá e ainda trouxe uma questão que não necessariamente, se eu abrir uma lei de crédito especial, necessariamente eu já empenhei tudo. Abrir crédito especial é uma coisa, empenhar vem depois. Questão de número 16, questão errada. Questão de número 17. O prefeito tomou posse e determinou a revisão dos restos a pagar. Verificou que havia despesas com o transporte escolar contratado. Então, ó, o prefeito acabou de tomar posse. O prefeito acabou de tomar posse e verificou que tinha despesa com o transporte escolar contratado que não tinham sido pagas, mas foram empenhadas e liquidadas. Você já sabe qual é o tipo, né? Já sabe qual é o tipo. Ocorre que houve medição irregular da quilometragem executada pelo transporte contratado. Ou seja, tinha lá
que foi medido 500 viagens no último ano para 2 escolas, enfim. Teve um problema na medição. E aquela é expressa nas planilhas. Então, teve uma medição irregular na prática e na planilha estava diferente. As planilhas demonstravam quilometragem percorrida a menor. Nesse caso, assinale a opção correta acerca do modo como o prefeito que tomou posse, ele quer do prefeito que tomou posse, e não do prefeito que perdeu, que saiu. Basicamente é isso. O prefeito que tomou posse, letra A, já tendo ocorrido a liquidação e o empenho, terá que pagar o valor correspondente à nota de empenho. Não, gente. Por quê? Porque lá na planilha está um valor a menor. Então, eu vou ter que fazer o medido. O que está na planilha, o que foi, o que foi ali, é o que tem como comprovar. Porque para você liquidar, você não vai ter que olhar documentos, nota fiscal, uma planilha. É isso. Então, como é que eu vou ter que pagar o valor da nota de empenho? Porque a nota de empenho pode ter lá 100, mas na planilha não tem 100, na planilha pode ter 90. Então, teve uma irregularidade aí, né? Não? A nota de empenho com valor maior do que o que está registrado na planilha, então ele não é obrigado a pagar. Ele vai ter que pagar exatamente o que foi consumido. Eu não posso pagar aquilo que não foi realmente prestado. O produto que não foi entregue, basicamente, foi uma questão mais pesada, né? B. Mesmo sendo despesa já empenhada, por se tratar de ordenação equivocada do prefeito anterior, o novo nada deve pagar. Quer dizer que o novo não tem que pagar? Tem nada a ver isso não, gente. O novo edil, que é isso, né? É um termo aí para falar de parlamentar, basicamente, né? Mas eu não sei por que ele associou isso aqui a prefeito. Depois vocês perguntam lá à professora de português, né? Diabo esse negócio de edil aí, porque eu acredito que seja algum termo voltado a político, eu acho, né? Embora eu acho que seja parlamentar, mas aqui não é parlamentar, que é prefeito, né? Mas enfim. Quer dizer que o novo não tem que pagar nada, porque o novo mandato tem nada a ver, gente. Não. Ele tem que pagar. Agora é o seguinte, o passado tem que ter deixado disponibilidade financeira, né? Não pode, um novo, ser responsabilizado por um caixa que, né, não tinha dinheiro antes. Aí que não pode. Isso, inclusive, está na lei de responsabilidade fiscal. Letra C. O prefeito, como todo gestor, deve analisar a adequação orçamentária dessa despesa. Olha só. O novo prefeito, ele não vai analisar essa adequação, não. Sabe por quê? Porque quem já fez isso aqui foi o passado. O prefeito passado foi quem empenhou. Então, quem verificou a disponibilidade orçamentária foi o passado. Só faltou pagar nesse ano. Por isso que a questão está errada. Olha o nível da questão, né? Letra D. Uma vez revista a liquidação, olha só, uma vez revista a liquidação, a nova administração tem a obrigação de assumir apenas aquelas despesas realmente executadas. Exatamente. Na planilha não estava registrado um valor a menor, então não vou pagar o da nota de empenho, não. Gabarito, letra D. Letra E. Deve ser verificada a compatibilidade com o PPA. Não, porque quem era para ter feito isso aqui era o prefeito anterior. 17, letra D. Então pronto, já descobriram que é DIL, né? Já foram pesquisar lá? Pois é, pode ser vereador, prefeito, pode ser qualquer coisa, né? Vai interessar, gente? Vai não. É porque tem gente que lá na hora da prova vai ver o nome é DIL, vai dizer assim, não me falaram que é DIL, vou já ali perguntar, peraí, aí sai, né? Tem gente que é assim, não vai nem dormir por causa do Edil, né? Deixa o Edil pra lá, deixa o Edil pra lá. 17, letra D. Questão 18. Com relação aos restos a pagar, avalie aí verdadeiro ou falso. A vedação do gestor público nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato está em relação, em consonância com o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos uma regra mesmo. Nos últimos 2 quadrimestres do fim do mandato do chefe, né, ele não pode assumir um compromisso sem ter disponibilidade de caixa. Inclusive, a gente estudou no teórico um artigo novo. Tem agora o 42A, que foi inserido na LRF, que traz uma nova questão aí sobre os restos a pagar. Então, se liga que tem atualização. Mas aquele foi no 42 que já existia lá, né? A vedação do gestor público nos últimos 2 quadrimestres do mandato de contrair a obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou seja, naqueles últimos 2, né, quadrimestres.
ou que tenha parcela a ser paga no ano seguinte sem que deixe o dinheiro. É exatamente o que está no 42, copiado e colado. A letra, olha a segunda, pega o apressado. O registro dos restos a pagar faz por exercício e por credor, meu povo, por credor. Se são restos a pagar da administração, o cara que prestou o serviço é o credor, não é o devedor, não. Então, eu vou fazer um registro por exercício e por credor, e não por devedor, tá falso. Depois, a obrigatoriedade do gestor público nos dois últimos de contrair a obrigação. Gente, quem marca verdadeiro na primeira, é impossível marcar verdadeiro na última. Porque o certo é a vedação e não a obrigação. Verdadeiro, falso e falso, gabarito e letra C. Questão de número 19. Vigente o prazo para cumprimento de obrigação assumida pelo credor, ou seja, está valendo o prazo para ele cumprir a obrigação. O empenho da despesa não será anulado em 31 de dezembro, mesmo que ela ainda não tenha sido liquidada. Olha aí, pegou a regra do decreto 93.872 de 86. São aquelas situações em que eu não vou anular uma despesa empenhada que não foi liquidada. Qual é o caso? Está no prazo para o cara entregar. O cara tem que entregar até o dia 10 de janeiro. Por que eu vou anular no dia 31 de dezembro? Se está vigente o prazo. Vamos ver aqui, fazer uma revisão, questãozinha correta, e aí a gente tem o esqueminha, né? Sobre em quais casos você não anula a despesa pelo fato de ela não ter sido ainda liquidada. Aqui, ó. O empenho da despesa não liquidada, em regra, é considerado anulado. Salvo, ou seja, nesses casos, não vai ser anulado. Beleza? Nesses casos, não vai ser anulado. Aqui, ó. Vigente o prazo para cumprimento da obrigação. Então, questãozinha aí, vamos lá. Questãozinha de número 19, questão correta. Artigo 35, né? Olha aí, vamos agora voltar para a FCC, é outro tipo de questãozinha padrão dela. Ela dá datas e o que foi que aconteceu, o evento. Com base nas datas e nos eventos, você vai entender, resta pagar, processado ou não processado. Vamos lá. As seguintes informações são referentes a uma despesa, e é bom você saber, despesa com juros e encargos. Porque depois ela pode perguntar, é processado de corrente, é processado de capital? Você tem que saber logo no enunciado. Dia 12 de dezembro, teve um empenho. Valor, 30 mil. Vou até mudar a cor para você entender. 19, liquidou. Liquidei tudo, 31. Então, liquidei 31 também. 20 de dezembro, paguei, mas paguei só 11 mil. 9 de janeiro, pagou o restante, os 20. E aí a banca vai brincar com esses eventos. Com base nessas informações e com base, né, no MCASP, na 4320, a referida entidade inscreveu os 20 mil em que tipo de restos a pagar, gente? É só você olhar. Empenhou 31, liquidou o total empenhado. Então, liquidou 31. Pagou 11, 20 faltaram pagar. Esses 20 aqui estão empenhados e liquidados. Se estão empenhados e liquidados, não tem como ser não processado, né? Eliminou 3 itens. É só olhar para as datas e para o evento. Só que na letra C ele diz, processado em decorrência de execução de despesa classificada quanto à categoria econômica em corrente. Perfeito. Porque despesa de juros é corrente. Já a letra D só está errada por quê? Porque ele diz que foi classificado em amortização da dívida. Não, a amortização da dívida é o principal, que é capital. A questão falou de juros e não do principal. Questão de número 20, gabarito e letra C. E se você entendeu essa questão aqui, depois faça de novo. Faça umas 5 vezes essa questão. Porque se você pegar mais 20 questões da FCC desse assunto, vão ser todas iguais. Só vai mudar o valor e a data. Então é melhor aprender só uma, ficar repetindo aquela questão, entender como é que funciona, e aí você já sabe como é que faz questão de restos a pagar da FCC. 20, letra C. 21, de novo, ó, tá vendo? Mesma coisa. Na mesma prova, gente. 2 questões do mesmo assunto.
As seguintes informações, de novo. 1º de dezembro, empenho, valor 125. Cuidado com o valor, viu? Porque às vezes ele não liquida o valor total. 19 de dezembro, recebeu o veículo que ele empenhou. E liquidação da despesa pelo valor total. Opa! Empenhei 125 e liquidei 125. 24 de janeiro, paguei. Paguei o valor todinho empenhado. Pagou tudo em janeiro. Mesma história. Com base nessas informações e com base na LRF, na 4320, perdão, em 31 de dezembro de 22, a referida entidade inscreveu em restos a pagar processado ou não processado, gente, tá aqui, ó, liquidou em que ano? Em 22, não pode ser não processado. Eliminou 3 itens de novo. Aí vamos lá, processado e possui um passivo permanente ou processado e possui um passivo financeiro. Aí aqui ela colocou já informações da Lei 4.320. Porque, gente, quando você já empenhou uma despesa, antes de empenhar, para você empenhar, você precisa de autorização legislativa. Porque você só empenha o que está na LOA. Então, antes de empenhar, você tem ali um passivo, digamos, já reconhecido como um passivo permanente. Porque o permanente depende de autorização orçamentária. Mas você já empenhou e já liquidou. Ali já é um passivo financeiro. Por isso que o gabarito é a letra D. Está lá na Lei 4.320. É outro ponto que a FCC gosta muito de cobrar. Se é reconhecimento no passivo financeiro ou no permanente. É só você lembrar. Restos a pagar, gente, você vai olhar lá no passivo financeiro. Tanto que você, para olhar a informação de restos a pagar, de pagamentos, que tem natureza extra-orçamentária, você não vai para o balanço orçamentário. Você vai para o balanço financeiro. Por quê? Porque é lá que tem o ativo financeiro e o passivo financeiro. Informações, né? Você também apura isso lá no balanço patrimonial, tá bom? Então, 21, gabarito letra D. Olha, tá vendo? Ó? Professor, não tinha entendido a 20, mas na 21 já fez sentido. E na 22 você vai rir, que vai ser a mesma coisa que você não tinha entendido na 20. Mas você já vai entender. Porque a mesma, faça 3, faça 4. Na dúvida, faça 5. Que é tudo igual. 22. Durante o ciclo da execução orçamentária, pode haver entraves para o cumprimento de todos os estágios de uma despesa legalmente autorizada no orçamento. Esse cenário deu origem aos restos a pagar, que consiste em despesa empenhada, mas não paga, até o fim do ano. Diante da necessidade de inscrever uma despesa em restos a pagar, uma entidade deve considerar cuidado com o verbo que a FGV dá. Uma coisa é deve, outra coisa é pode. Deve tem que ser algo que é obrigatório ela fazer. Quando ela coloca pode, é que é problema. Porque pode é muita coisa que pode, né? E aí são questões mais subjetivas, mas aqui ela está dizendo algo que que o gestor tem que cumprir quando ele vai fazer uma inscrição, digamos assim, de os restos a pagar. Letra A. A despesa deve ter fonte de recurso vinculada. Não deve isso aqui não, gente. Não deve, não. Quem foi que disse? Então, geralmente nessas questões, você vai ficar eita como mente em várias coisas, né? Porque você pode ter uma despesa com fonte vinculada ou não vinculada. Não tem problema, gente. Porque para ser resta a pagar, é empenhada e não paga. Lá na 4320 não está dizendo é empenhada, não paga de fonte vinculada. Não se fala disso. B. É necessário observar a disponibilidade financeira, ou seja, caixa. Tem que ter dinheiro, claro, gente. Porque quer dizer que assim seria muito bom, né? Eu empenho agora e o próximo gestor que se vire para pagar. Não, você tem que empenhar e tem que ter disponibilidade financeira. Tanto que tem a regra da LRF que nos 2 últimos quadrimestres vai terminar o mandato, aí que tem que ter dinheiro mesmo. Porque você não pode deixar a obrigação para o outro, né? Então, é necessário observar a disponibilidade financeira e as condições da legislação. É óbvio. Tem que ter dinheiro e tem que observar a lei 4.320, o decreto, né? A legislação pertinente, gabarito letra B. Letra C. É vedada para despesas autorizadas por quem foi que disse? Quer dizer que um crédito extraordinário, ele não vai ser empenhado, não? Gente, não misture, não misture. Crédito adicional é uma forma de corrigir o orçamento. Professor, teve uma calamidade pública. Eu abri por medida provisória um crédito extraordinário. Tá, mas para gastar aquele dinheiro, você vai ter que empenhar, liquidar e pagar. Uma coisa é abrir, outra coisa é misturar com crédito adicional. Não tem nada a ver. Crédito adicional vem bem antes.
Empenho já é execução. Letra D. O empenho deve ter sido emitido nos... Quem foi que disse que tem que ser tido nos últimos 4 meses? Não tem isso, não. Aí ele tentou misturar isso aqui com o quê? Com crédito adicional. Porque crédito adicional é que só pode ser reaberto se tiver sido promulgado nos últimos 4 meses. A banca misturou crédito adicional com restos a pagar, gente. Letra E. O fato gerador da despesa deve ter ocorrido até o encerramento do exercício financeiro. Sim ou não? Não, gente. Gente, o que deve ter acontecido até o fim não é o fato gerador, não, é o empenho. Lembra? O fato gerador nem sempre coincide com o momento da liquidação. Pode ser antes, durante ou depois. É só você olhar para a 4320. O que é que tem na 4320? São restos a pagar. As despesas empenhadas e não pagas. Lá não tem dizendo com fato gerador e não pagas. 22, letra B. A letra E, né, realmente deve ter deixado dúvidas em alguém. Em alguns alunos, não esqueça disso. Tem que ter sido empenhada. Fato gerador pode acontecer ano que vem, não tem problema não. 22, letra B. Questão 23. As despesas não processadas no momento próprio, ó, lembra? Não processada, sem empenho. Como aquelas cujo empenho tenha sido anulado no encerramento do ano por motivo de insubsistência, tendo os credores dentro do prazo cumprido a sua obrigação, devem ser tratadas como DEA. Ô, gente, copiou e colou. Artigo 37 da Lei 4.320. Questão correta. É um dos casos de DEA. O primeiro caso do 37. 37, inciso 1. Questão 24. FGV gosta do problema, né? Todo assunto que tem algum problema na prática, ela vai lá e faz uma questão. Olha a questão de número 24. A fragilidade financeira atual do setor público estimulou seus entes a lançarem mão de certo... Gente, lançar mão não é abrir mão não, tá? Aí é português já, né? Lançar mão é meio que adotar, utilizar certos expedientes em práticas denominadas heterodoxas, que envolvem principalmente a classificação das obrigações financeiras em rúbricas que distorcem a realidade das contas públicas, ao apresentar indicadores que a subestimam. Assinale a opção que apresenta o potencial mecanismo de gestão de resultados orçamentários e financeiros que reflete o contexto acima. Questão de alto nível, porque já começou né, derrubando quem não sabe português. Lançar mão não é abrir mão. Não é abrir mão de fazer coisas erradas. Aqui é lançar mão de fazer coisas, adotar certos expedientes considerados como prática heterodoxa, né? Então, ele quer um exemplo dessa situação narrada. A letra A está dizendo assim, ó. A crescente utilização das chamadas DEA para registro das obrigações financeiras. Gabarito da questão de cara. Presta atenção. Muitos governos fazem isso. E a DEA, gente, ela gera 2 problemas. 2 problemas por quê? Porque tem órgão que é sabido. E a gente já fez uma questão parecida lá na aula de despesa. O que é que representa fielmente a posição em termos de orçamento do gasto de uma entidade? É o que ela empenha ou o que ela paga? É o que ela empenha. Porque eu posso ter um empenho de 100, liquidação de 80, pagamento de 30. O orçamento daquela entidade foi afetado em 100, 80 ou em 30? Em 100. E a gente olha para o empenhado. Tem entidade que quer registrar só o que paga. Aí é subestimar a despesa. Porque você comprometeu 100, não deu tempo liquidar os 100, liquidou 80, e só pagou 30. Quer dizer que você só teve despesa de 30? É não. E aí e isso aqui é um problema, por quê? Porque quando você faz pagamento no ano que vem, tem entidade que quer registrar, não, mas eu só paguei em 2024. Então, eu só tive um impacto em 24. Foi não, porque você era para ter empenhado em 23, se fosse restos a pagar. DEA nem teve empenho. Na DEA nem sequer teve empenho. E aí, isso aqui é um problema. Porque, veja, para ter uma DEA, você precisa que a despesa tenha acontecido lá atrás, mas não deu tempo em empenhar. Aí, muitos gestores fazem isso. Não tem dotação nesse ano. Ah, vamos deixar isso aí para depois. Diz lá para o credor que eu não vou renovar o contrato. Não, mas vai dar certo. Não vou renovar não, mas vai dar certo. Várias questões foram assim, né? O contrato terminava em novembro.
Aí a administração permitiu que o credor continuasse a prestação de serviço. Tá aqui, ó. É esse problema aqui. Dá problema. Dá problema porque lá no ano que vem, você vai consumir o orçamento de outro ano, vai empenhar no outro ano e vai pagar no outro ano, consumindo o orçamento do outro ano. É uma prática que gera problema. Porque se o contrato é desse ano, por que eu não faço logo nesse ano? Aí ele fica empurrando, gerando pagamento de ideia. Aí gera um problema lá na frente. Gabarito da questão, letra A. Letra B. A utilização da despesa empenhada ao invés da liquidada para reduzir as estimativas dos indicadores? Não, pelo contrário. Quando se usa a empenhada, você não reduz o indicador, você está sendo mais fiel. É o correto. É utilizar o empenhado em vez do liquidado. Quando eu uso o liquidado em vez do empenhado, é que eu estou subestimando, reduzindo as estimativas. Essa questão aqui é brabíssima, né? Brabíssima. Quando o ente quer subestimar o resultado, ele dá o liquidado. Porque o empenhado pode ter sido maior, mas ele só liquidou um pouquinho menor, né? E se for o pago menor ainda, aí que é o gaiato mesmo, né? O cara vai dizer assim, olha, rapaz, meu orçamento tá show em 2023. Olha aqui o que foi que eu paguei. Não, me deu o empenhado, porque o empenhado é que vai me mostrar realmente a posição orçamentária, né? Letra C. O aumento dos registros de despesa com restos a pagar. Não, gente, o grande problema aqui é a questão das DEAs. Porque se já está em restos a pagar, a despesa já foi registrada naquele ano. O empenho já aconteceu, então não é mais problema. Vai ser um problema só financeiro, né? Que você vai pagar só em outro ano. Então, 24, questãozinha braba, letra A. Guarda essa questão porque ela vai cair de novo, viu? Questão problema, né? Questão de número 25. Despesas de anos anteriores referem-se às despesas de exercícios que já terminaram e não foram processadas na época própria, podendo ser decorrente de restos a pagar que foram cancelados, que se chamam restos a pagar com prescrição interrompida. Mais uma questão literal, artigo 37 da Lei 4.320. Questão de número 26, tá vendo? Gente, as questões de ideia da Sebrasp são muito tranquilas, bem mais tranquilas do que as da FCC e as da FGV, porque elas misturam, né? Elas contam aquela historinha. Uma despesa cujo fato gerador tenha ocorrido em 22, mas que somente tenha sido reconhecida pelo Estado em 24, olha só foi reconhecida uma despesa em 24, mas ela deveria ter sido de 22. Poderá ser empenhada por meio de dotação específica denominada DEA, desde que seja discriminada por elementos e que seja obedecida sempre que possível a ordem cronológica, questãozinha copiada e colada. E aqui, ó, sempre que possível. A Sebrasp já colocou uma vez, só assim, ó, sempre. Questão errada. É sempre que possível. Anota a pegadinha. É sempre que possível. É quando der. Quando der. 26, questão correta. De novo, copiada e colada, artigo 37 da Lei 4.320. Questão 27. O suprimento de fundos é uma despesa orçamentária, que sob o enfoque patrimonial não representa uma despesa. Olha, falamos muito disso. Quando você concede um suprimento, é um adiantamento. Você está antecipando empenho, liquidação e pagamento. Mas pelo enfoque patrimonial não é despesa, porque só quando ele prestar contas é que eu vou ter a variação diminutiva no patrimônio. Então, ó, não representa uma despesa pelo enfoque patrimonial no momento da sua concessão. E logo, naquele momento, não tem uma redução do patrimônio. Guarda essa questão e coloca assim, ó, questão de definição. Restos a pagar, suprimento de fundos só é despesa pelo enfoque orçamentário, na hora que se concede. Pelo enfoque patrimonial, não é despesa. Só vai ser quando? Aí anota. Só vai ser despesa na prestação de contas. Que é quando de fato vai acontecer a variação patrimonial diminutiva no patrimônio. Então, 27, questão correta. Questão 28.
O servidor declarado em alcance, lembra, é o servidor todo quengado, não prestou contas no prazo, ou fez falcatrua, não devolveu o dinheiro, aplicou mal, não prestou conta, teve as contas impugnadas, né, não cumpriu o prazo para aplicação nem para prestação de contas, então é o servidor todo quengado. Poderá receber do ordenador de despesa a concessão de suprimento de fundos? Pode não, gente. A 4320 está lá dizendo, artigo 69, pode não. Desde que não tenha a seu cargo, que é outra situação. É outra situação. Mas se ele é servidor em alcance, ele já não pode. 28, questão errada. Questão de número 29. Em relação ao suprimento de fundos, é correto afirmar que representa uma despesa, de novo, ó, patrimonial não, só orçamentária. B. Não pode ser utilizado para despesa em caráter sigiloso. A gente já viu. Despesas de caráter sigiloso, pequeno vulto, e aquelas em regime, né, que não podem se submeter ao regime normal de execução. Basicamente é isso, tá? Suprimento de fundos. Despesas de caráter eventual, pequeno vulto, quantidade pequena, né, definida em decreto, geralmente é um percentual lá da dispensa de licitação, que muda todo ano, então não precisa decorar valor, e de caráter sigiloso. Letra C. É realizado somente por órgãos que têm receita própria. De onde foi, né? Eita, como inventa. Letra D. Constitui despesa orçamentária. Orçamentária, sim. Patrimonial, não. E percorre os estágios do planejamento e da liquidação. Olha aí. Só do planejamento e da liquidação? Não, porque você antecipa tudo, até o pagamento. Então, ela excluiu o pagamento. E, na verdade, era para ter. E letra E. Na hora de liquidar, ocorre o registro de um passivo e a incorporação de um ativo. Sério, professor? Sério. Porque na hora que você liquida, na hora que você concede, você tem uma obrigação. Você não deu um cartão corporativo, mas você faz um registro no ativo. É como se você pegasse seu caderno e colocasse assim, ó, aquele fulano está me devendo a prestação de contas. Na hora que ele prestar contas, aí aquele direito que você tinha com ele, de que ele prestasse contas, vai sumir, porque ele prestou contas, né? Então, veja que, realmente, na hora que se liquida, você está antecipando. Então, você registra um passivo e registra bem um ativo. Que é o direito que você tem de cobrar a prestação de contas do cara. Ele tem que devolver, se ele não usar, né? Então, 29, gabarito, letra E. Questão de número 30. Os artigos 68 e 69 da 4320 normatizam o instrumento do suprimento de fundos, que deve ser usado para despesas que não possam aguardar o tempo necessário para o ciclo normal de um gasto, licitação ou contratação direta. Sobre esse instituto, é correto afirmar que maldade da FGV é que ela cita a 4320, mas para você matar essa questão, você tem que usar Decreto 93872 de 86 e ainda tem que usar portaria bem específica, 1344 de 23. São as que regulamentam aí no âmbito federal, né? A letra A diz assim, ó, as despesas realizadas por meio de suprimentos não possuem limites pré-definidos. Algumas sim. A gente acabou de ver. Despesa de caráter eventual e pequeno vulto. Aqui, ó. Despesa de pequeno vulto tem limite pré-definido. Aí você vai anotar, ó. Despesas de pequeno vulto. Imagina se não tivesse, gente. Ah, pequeno para mim é R$100. Pequeno para mim é R$2, professor. Pequeno para mim é 1 milhão. Então, claro que tem que ter, né, pré-definido. B. O ato de concessão não poderá conter despesa? Claro que pode. Pequeno vulto, caráter sigiloso ou despesa eventual. C. Os gastos incorridos nos casos de dispensa de licitação não afetam os realizados por meio de suprimento? Opa, claro que afeta. Principalmente porque tem órgão que adora fazer suprimento para... Como é o nome da prática, gente? É fracionar. Ele tem um limite de dispensa de licitação que é, sei lá, digamos, né, R$40 mil. Se ele passar de 40, ele já não tem mais dispensa, o direito à dispensa. Aí ele vai fazer um monte de suprimento, fracionamento de despesa, pode não. Então, claro que os gastos por meio de dispensa, eles devem ser observados na hora de conceder suprimento, porque você não pode maquiar para fracionar a despesa, né? Inclusive, tem muito disso lá na 14133.
Letra D. O ato de concessão de suprimento de fundos só poderá conter despesa de... Só pode ter de pequeno vulto? Não. Pequeno vulto, caráter sigiloso ou despesa eventual. Gabarito, letra E. A concessão de suprimento em valores superiores aos fixados previamente pelo Ministério da Fazenda é possível mediante a apresentação de justificativa formal. Aí você tinha que saber essa portaria aqui. E aí, gente, era meio que tinha que deduzir essa letra E aqui, porque nem todo mundo estuda essa portaria, mas talvez essa portaria estivesse expressa no edital da Câmara dos Deputados, né, que é prova de alto nível, e cobra tudo de legislação basicamente é cobrado nesse tipo de prova. Mas entenda, existe realmente portarias que trazem um limite, e se quiser gastar mais do que aquilo ali, tem que ter uma justificativa, tem que ter autorização do ministro de Estado, né, no caso aqui, Ministério da Fazenda. Então, realmente aqui, questãozinha bem pesada da FGV sobre suprimento. Guarda essa questão. Você não é obrigado a saber a portaria, mas você é obrigado a nunca mais errar uma questão que tem isso aqui. Aprendendo com a questão, né? 30, gabarito, letra E. E aí nós concluímos aqui as questões de suprimento de fundos, restos a pagar e ideia. Próximo bloco, a gente já parte para um novo módulo, né? Vamos falar de execução orçamentária e financeira, vamos falar de programação, de descentralização. Ainda estamos falando de gasto público. Só depois é que a gente vai começar a lei de responsabilidade fiscal. Tudo certo? Não sai daí, já a gente continua.